Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditar aí na palavra de Deus e hoje vamos falar na tese número 8, né? Estamos aí prosseguindo e antes de começarmos aqui a meditar em mais um tema aqui na palavra de Deus, né? Pegue aí a sua Bíblia, ou no celular, ou no computador, né? E vamos aqui estudar a palavra de Deus no tema sobre justificação pela fé. Mas antes disso, vamos orar. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez para meditar na Tua palavra. Sê conosco, Senhor. Acredito que esses temas possam ajudar pessoas a encontrar o Teu caminho. Abençoe a cada um daqueles que estiverem participando, ouvindo, lendo a Tua palavra, vendo este vídeo, e que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Guarda-nos com os Teus anjos e orienta-nos com o Espírito Santo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A tese número 8. O título da tese 8 é o seguinte: todos nascem pecadores ou egoístas, porque todos nascem separados de Deus. Repetindo, todos nascem pecadores ou egoístas, porque todos nascem separados de Deus. E o texto-chave aí da nossa tese número 8 é Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. É claro que podem ter outros textos aqui durante a nossa meditação, mas o nosso texto-chave é Salmo 58, versículo 3. Vamos ver aqui, Salmo 58, versículo 3. Acharam aí nas suas Bíblias? Salmo 58, 3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Certo? Salmo 58, versículo 3. Então, você marque aí na sua Bíblia, Salmo 58, versículo 3. Ok? Muito bem. Começando aqui então, olha só. O autor diz que, como seres humanos, nós temos pelo menos duas coisas em comum. Nós, como seres humanos. Primeiro, nós nascemos. Segundo, nascemos pecadores. Nosso problema de pecado começou por ocasião do nascimento, pois nascemos separados de Deus. Às vezes as pessoas têm problemas com esta verdade. Olham um bebezinho recém-nascido e dizem: como pode uma coisinha dessas, um ser assim tão vulnerável, ser pecador? Mas poucos têm problema em aceitar o fato de que um recém-nascido ele é altamente egoísta. Não quer nem saber se a mãe está cansada ou o pai tem que trabalhar amanhã. Se o bebezinho, ele deseja ser alimentado ou limpo ou entretido, ele terá meios de fazer com que se saiba disso. Ele vai chamar a atenção do pai e da mãe. Um bebê é inteiramente egoísta. Nascer neste mundo é uma experiência trágica. O comentário bíblico, escrito pela autora americana Ellen White, no volume 5, na página 1128, ela diz o seguinte, que o pecado é a herança dos filhos.
O pecado o separou de Deus. Devido ao pecado de Adão, sua posteridade nasceu como propensão inerente à desobediência. Encontramos também uma parte desse trecho no livro Orientação para a Criança, na página 475 também. Na primeira das 7 teses que nós estivemos tratando, que estivemos aqui estudando, nós estávamos tratando, lembra, quem assistiu o primeiro vídeo vai entender. Então as primeiras 7 teses tratavam do assunto da justificação. Então, uma vez que o oposto de justiça é pecado, isso parece ser o próximo assunto lógico a considerar. Então, da tese número 8 até a tese número 12, o bloco vai estar falando sobre pecado. Da primeira tese até a tese 7, o bloco foi falando de justificação. Então, da tese número 8 até a tese número 12, o bloco irá falar sobre pecado. Então, uma vez que o oposto de justiça é pecado, como já falei, isso parece ser o próximo assunto e lógico a considerar. Um claro entendimento de justificação e pecado é essencial para qualquer estudo do assunto da salvação pela fé. O modo como se encaram esses dois tópicos podem representar a fenda na calçada que posteriormente torna-se o Grand Canyon. Nosso estudo da justificação, até aqui, poderia ser resumido dizendo que justificação deriva de relação com Jesus. Não tem por base o comportamento. Se isso for verdade, então precisamos também definir pecado como algo mais do que comportamento. Nós somos pecadores por nascimento, somos pecadores por natureza, e nossa natureza é que é perversa. Nossas más ações representam somente o resultado. Para Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 3, vamos ver o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 3. 2:3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo declara em Efésios 2:3 que somos por natureza filhos da ira. O Salmo 58:3 que nós lemos, ele diz que desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. E no caso de não estar certo quanto a quem incluir entre os ímpios, então a gente pode ler aqui, ter em mente Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz assim, Romanos 3:10. Romanos 3, versículo 10. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer, Não há justo nem sequer um. Conta certo relato que um escorpião desejava atravessar o rio. E ele teve um encontro lá com uma rã junto à margem e pediu que lhe desse uma carona sobre as suas costas. Oh não, disse a rã, se eu lhe deixasse subir as minhas costas, você iria ferroar-me e eu morreria. Por que eu iria fazê-lo? Por quê? Por que eu faria isso? Perguntou o escorpião. Se eu a ferroasse e lhe causasse a morte, então nós ambos iríamos afogar-nos.
eu jamais conseguiria atravessar o rio. Bem, o argumento do escorpião parecia ser bem lógico, né, para a rã. E assim ela permitiu que ele subisse as suas costas, né? Passou então a nadar através do rio. Mais ou menos na metade do trajeto, o escorpião aferroou. E ao soltar o seu último alento, a rã ainda disse: "Por que fez isso? Agora nós dois vamos morrer." O escorpião respondeu com tristeza: "Eu sei, mas não pude evitá-lo. É minha natureza." Este é o dilema da raça humana. A nossa natureza é caída. Nós não podemos evitá-lo. Mesmo reconhecendo que nós estamos nos destruindo, descobrimos que somos incapazes de parar de pecar, pois a nossa natureza é má. O livro Educação, na página 29, a autora diz o seguinte: o resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual sem auxílio não poderá ele resistir. E no livro Caminho a Cristo, na página 62, lá diz que por causa do pecado de Adão, a nossa natureza se acha caída e não podemos tornar-nos justos. Então, devido ao fato de nosso problema do pecado ir mais fundo do que simplesmente fazer coisas erradas, visto sermos pecadores desde o momento em que nascemos neste mundo do pecado, então a resposta para o problema do pecado deve ir mais fundo do que comportamento. Deus se propõe começar tudo de novo. E Ele nos oferece um novo nascimento, com uma natureza totalmente nova. Jesus, ele explicou a Nicodemos, no seu sermão da meia-noite, aquele auditório de uma só alma, que era Nicodemos, que a menos que haja um novo nascimento, nós não temos esperança de ver jamais o reino dos céus, né? O primeiro nascimento de nada vale para a vida eterna. É preciso seguir-se um segundo nascimento, né? E a boa nova de salvação é que por causa de Jesus podemos receber a nova natureza. E ao compartilhar a sua natureza divina, nós podemos escapar da corrupção do mundo pecaminoso no qual nós nascemos. Ok? Então, terminando aqui o tema, a tese 8, que tem o título Todos nascem pecadores ou egoístas, porque todos nascem separados de Deus. Esse é o título. Então, finalizamos aqui a tese número 8, que através da palavra de Deus você encontra o caminho que você deve seguir. Amém? Antes de terminarmos, vamos orar e agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nosso Criador, toda honra, toda glória seja somente a Ti, e queremos aqui lhe agradecer por mais esta oportunidade que temos aqui de estudar da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, cuidado e a orientação do Espírito Santo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, te encontro no próximo vídeo, na tese número 8, né? Na tese número 9, né? Falamos da tese 8, na tese número 9, e estaremos aqui esperando você para você assistir esse vídeo, ok? Um forte abraço, fique com Deus, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações aí no vídeo e te espero até lá. Tchau, tchau!